aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Josué e o maná no deserto. Preste atenção, filho. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente para cada dia uma porção, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se ao sexto dia, prepararão o que colher, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouvisse as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmurei contra nós? Prosseguiu Moisés: Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão, para que vos farte? O Senhor ouviu a vossa murmuração. Com quem vos queixais contra ele? Pois quem somos nós? A vossa murmuração não são contra nós, e sim contra Deus. Disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação, aos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu a vossa murmuração. Quando Arão falava com a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraiá. Pela manhã jazia orvalho ao redor do arraiá. Quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas finas, como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que eram. Disse-lhes Moisés: Isso é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Lá em Êxodo, capítulo 16, do verso 4 ao 15. Os nutricionistas dizem-nos que somos o que comemos, porque a comida que ingeremos vem a fazer parte de nós mesmos. Ao dar ao seu povo, o maná para comer, Deus indicava a sua intenção era mudar a natureza. O povo já havia mudado de lugar. Antes estava no Egito e agora estava com o Senhor no deserto. Nessa época, Josué era jovem ainda, caminhava no meio do povo, vivendo as mesmas experiências. Todavia, não basta uma mudança de lugar, deve haver também uma mudança interior. A maneira de Deus produzir essa tal mudança em seu povo é mudando a nossa dieta, porque comer comida egípcia, o povo de Deus era constituído por elementos egípcios. A dieta egípcia alimenta a carne, no final causa morte. Mas a dieta celestial torna as pessoas celestiais e nos capacita a cumprir o propósito de Deus. Por que Deus deu maná ao seu povo? Ele deu maná com uma intenção específica. Deus queria alimentá-los com a comida do céu, a fim de enchê-los com os elementos celestiais. O seu desejo era enchê-los, nutri-los, fortalecê-los por meio da comida espiritual. E através desse comer, transformava-los num povo celestial. O povo de Deus tem de ser transformado em pedras espirituais, a fim de poderem ser constituídos elementos da edificação da casa de Deus na terra. A intenção de Deus não é introduzir uma porção de egípcios remidos no céu. A maneira como Deus faz essa transformação é mudando a nossa dieta. A dieta de Deus para o povo é constituída basicamente do maná celestial. Pastor, o que significa o maná? A
comida é tudo que introduzimos em nosso interior, visando a nossa satisfação. Comida é tudo aquilo que entra pelos 5 sentidos, visando o nosso prazer e satisfação. O conceito de comer é básico em toda a Bíblia. A primeira menção de algo na Bíblia governa o seu significado por toda a Escritura. Após criar o homem, Deus lhe deu uma ordem e um aviso acerca de comer. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Gênesis capítulo 2, verso 16 ao 27. O comer é uma concepção básica, porque diz respeito ao nosso relacionamento do homem com Deus. Deus colocou o homem diante da árvore da vida, lá em Gênesis 2, 9, com a intenção de que este o tomasse para dentro de si como a sua própria vida. Então, para nós comer é algo fundamental. Se não vejamos no Jardim do Éden, alguns estudiosos da palavra acreditam que havia milhares de espécies de árvores frutíferas no Jardim do Éden. E Deus generosamente disse ao homem: você pode comer de todas. Mas ele também disse: eu quero uma para mim, uma é minha. É o princípio do dízimo. Você tem 90% e tem 10% que eu quero só para mim. Quando você resolve pegar o que é dele, algo espiritual vai acontecer na sua vida, assim como aconteceu no Éden. Muitas igrejas gostam de ficar falando o que pode e o que não pode fazer. Mas fazendo isso, estamos agindo segundo a árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é viver debaixo da lei. Porque tanto a árvore da vida quanto a árvore do conhecimento eram de Deus. A diferença é que tudo que Deus tira uma parte é só dele. A Páscoa no Egito. No quadro da redenção, em Êxodo 12, Deus ordena que seu povo passe o sangue do cordeiro nas portas, mas dentro de casa deveriam comer o cordeiro com pão asmo e ervas amargas. Não era suficiente passar o sangue, era necessário também comer o cordeiro dentro da casa, debaixo do sangue. Muitos irmãos pensam que basta passar o sangue, creem que a forma são lavados, foram salvos, mas essa é uma parte da salvação de Deus. Outra parte é comer o cordeiro diariamente na sua casa, com a sua família. E à medida que você come, você é transformado. Deus não somente quer mudar a sua posição, Ele quer mudar a sua constituição. A comida no deserto não foi só no Éden, teve também a caminhada no deserto. E a caminhada no deserto é uma ilustração espiritual da nossa caminhada com Deus. Depois de caminhar por cerca de 6 meses pelo deserto, toda a provisão que o povo levou do Egito acabou. E o povo não tinha mais provisão. Nesse dia, Deus resolveu mandar o maná. O maná era uma espécie de comida que vinha do céu, porque Deus queria que o seu povo fosse um povo celestial. Ele poderia mandar tantos tipos de comida, mas Deus escolheu mandar o maná. Na Nova Jerusalém, em Apocalipse, nós vemos Jesus falando que vai cear conosco. Apocalipse 3:20. E também na Nova Jerusalém não haverá mais fome. Apocalipse 7:6. Observe que a Bíblia começa e termina falando de comida, porque o comer é extremamente importante para nós. Se comermos o maná do céu, nos tornamos celestiais. Mas se insistirmos em comer a comida estragada do mundo, logo estaremos cheios de infecções e bactérias espirituais. Em João capítulo 6, o Senhor disse que ser Ele o verdadeiro maná que veio do céu, para ser alimento do seu povo. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. João capítulo 6, verso 57. Para vivermos corretamente, precisamos comer corretamente. O homem caiu por comer incorretamente. No mesmo princípio, somos salvos e curados por comer de maneira correta. O homem caiu por comer do fruto da árvore do conhecimento, mas ele foi salvo e transformado por comer da árvore da vida. Veja o que Jesus fala acerca do maná. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes o comer pão do céu. Replicou Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu.
O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão que Deus dá, ele desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. O que crê em mim jamais terá sede. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Assim como o Pai que vive enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta viverá. Este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. João capítulo 6, verso 31, 35, 49, 51, 57 e 58. Como verdadeiro maná, Cristo foi enviado ao seu povo para que esse vivesse por meio dele. Precisamos comer para viver. A única maneira de não ficarmos subnutridos espiritualmente é comermos sempre do Senhor Jesus. O nosso espírito foi regenerado, mas a nossa alma está sendo transformada. A maneira de sermos transformados é pela nossa dieta. Se comermos da comida egípcia, nos tornaremos pessoas egípcias. Mas se comermos do maná celestial, que é o Senhor Jesus, nos tornamos cada vez mais semelhantes a Ele e nos acheguemos e nos enchemos de vida. Nós nos tornamos semelhantes àquilo que comemos. Quando comemos, estamos sendo fortificados, também sendo transformados. O Senhor tinha também isso em mente quando instituiu a ceia como memória da aliança. Ao comer da ceia, estamos comendo dele próprio. Ele é o maná que desceu do céu para a nossa satisfação. Quais são as características do maná? No texto de Êxodo 16, nos dá diversas características do maná. Se não vejamos que ele é do céu, lá em 16:4. A palavra maná no hebraico significa: o que é isso? Eles não foram capazes de definir o que comiam, supriam, assim como nós não podemos definir a Cristo, mas sabemos que Ele é o suprimento da nossa vida. A primeira característica do maná é que ele é celestial. Não podemos explicar o maná, apenas desfrutar dele. Muito embora não possamos explicar a Cristo em sua essência e composição, ele é muito real. Apesar de ser invisível, intangível e substancial, que sustenta o seu povo. O problema de muita gente que não desfruta de Cristo é porque passa a maior parte do tempo tentando defini-lo. Você não fica definindo laranja, você chupa a laranja. Você não fica tentando definir a composição da comida, você desfruta. É muito chato comer com alguém ao seu lado, calculando calorias que você está consumindo. Não temos que ficar analisando a Cristo. Temos que nos assentar à mesa e desfrutar dele. De manhã, lá em Êxodo 16:12. De manhã, para que seja prioridade. Não quero definir que horas é para você. Para muita gente, 8 horas é cedo, porque muitas dormem 2 horas da manhã. É muito difícil acordar às 6. Não tente definir que horas é cedo. Cedo significa prioridade. Não caia no legalismo. A primeira coisa que precisamos fazer é o seu espírito invocar ao Senhor e se preparar para comer o maná do céu. Eu oro dirigindo, eu oro andando e correndo. O fato de maná vir a cada manhã nos mostra que devemos ter renovada a nossa fome por Ele a cada dia. A cada dia é um novo começo para com Deus. Deus não quer que o seu povo seja independente dele. Essa é a razão porque ele nos ensinou a orar dizendo: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não é o pão para a semana ou pão para o mês, mas é o suprimento para cada dia. Ele disse: dai-nos hoje, porque ele quer que você dependa dele todos os dias. Um pai sábio nunca dá tudo ao filho, senão o filho não volta a ele. O pai sábio sempre dirá: cada vez que você precisar de alguma coisa, vem até mim.
Dessa forma, há comunhão e tempo juntos. Meus filhos sabem que eu amo incondicionalmente, mas às vezes é bom dizer: se você precisa disso, então vem aqui me dar um beijo no pai. Eu poderia dar para os meus filhos uma mesada semestral, anual. O pai sábio não entrega tudo de uma vez para o filho. Ele dá só um pouquinho e diz: quando você precisar de mais, volta aqui. É tudo seu. Deus é um pai sábio. Se ele der a mesada de 1 ano, você vai ficar 1 ano sem orar. Mas ele dá todo dia. E todo dia ele tem pão novo para você. É diário, não pode guardar para o dia seguinte. Precisamos lembrar ainda que ninguém poderia guardar o maná para o dia seguinte, pois esse se perdia. A experiência de ontem não serve para hoje. O mantimento de ontem não serve para nos sustentar hoje. Não podemos guardar o maná para o dia seguinte. Quando o maná era guardado, ele cheirava mal, dava bichos. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Lá em Êxodo 16, versos 19 e 20. Aos olhos de Deus, a independência é algo inchado que cheira mal, mas a dependência tem o aroma do céu. O maná não podia ser guardado para o dia seguinte. Isso significa que precisamos de uma revelação fresca da palavra a cada dia. Não se importa se é ouvindo uma pregação no CD, lendo uma palavra ou meditando num livro cheio de Cristo. É importante que seja diário. A cada dia, o inimigo tem preparado planos ardis contra você. O Senhor, porém, tem preparado toda a provisão, todo o suprimento, toda a graça no maná diário. Tudo que você precisa diariamente é do maná, e você deve recebê-lo pela manhã. Embora seja aparentemente pequeno, ele carrega toda a provisão de Deus para você naquele dia. Como orvalho, em Êxodo 16, do verso 13 ao 14. Notamos que o maná veio com o orvalho. Se compararmos com o Salmo 133, iremos notar que o orvalho é a graça de Deus sobre nós. Em Lamentações, capítulo 3, versos 22 e 23, nós lemos que as misericórdias se renovam a cada manhã. Isso também nos lembra do orvalho. O maná sempre vem com a graça e o amor de Deus. O maná é o nosso suprimento diário da palavra de Deus liberada a nós. A maneira como o Senhor libera sobre nós é como gotas de chuva. Você sabia que em uma nuvem pode haver milhões de litros de água? Se toda essa água fosse liberada de uma única só vez, poderia destruir quase tudo. Mas Deus é tão sábio que faz com que toda essa água seja transformada em gotas na atmosfera de forma que até aquela flor mais delicada seja preservada. A palavra de Deus é liberada sobre nós do mesmo modo, como gotas de chuva que traz refrigério, em pequenas porções, que são como um bocado que nos supre. Deus não nos dá toda a sua sabedoria de uma vez, mas Ele envia na forma de maná. Eu sei que as pessoas gostam de tromba d'água, mas o maná é no orvalho, é no sutil. Você nem o vê um sereno caindo, mas o sereno está caindo aqui. Depois que seca, você sabe que ficou o pão do céu. Pequeno. Em Êxodo 16, 14, percebemos que o maná era algo pequeno. Ser pequeno significa que ele pode ser ingerido com facilidade por qualquer um de nós. O Senhor é tão grande que o universo inteiro não pôde conter, mas ao mesmo tempo é tão pequeno que pode ser assimilado por mim e habitar no meu espírito. O que colheu pouco tem o mesmo poder, provisão e graça daquele que colheu muito. Não se preocupe sobre o que você não entende na palavra, mas deguste o que você já entende. Muitos buscam grandes revelações de Cristo, mas o Senhor quer nos suprir a cada dia com pequenas revelações. O maná era pequeno e fino, ainda que não haja nada realmente pequeno quando se refere a Cristo. O texto diz que alguns colhiam mais e outros colhiam menos, mas quando eles colocam numa vasilha do tamanho da medida de um gomer, todos tinham colhido o mesmo tanto. Às vezes, parece que alguns irmãos têm revelações enormes, enquanto a nossa é só uma xícarazinha.
mas é só impressão sua. A provisão de Deus é a mesma. Você só precisa aprender a juntar o que o Senhor lhe dá, pois a maneira dele é te dar um pouquinho a cada dia. Porém, muitos não recebem porque não valorizam o pouquinho que recebem todos os dias. Às vezes, você perde, você fica esperando por grandes revelações. Quando você guarda as pequenas porções de maná que o Senhor te dá diariamente, você sempre tem algo para compartilhar. Quando Jesus veio, ninguém celebrou o nascimento do Rei dos Reis. Apenas os anjos e alguns pastores estavam lá. Ele nasceu numa das menores vilas de Israel, chamada Casa de Pão, em Belém. Veio como um pequeno bebê. Quem imaginaria que esse bebê cresceria, purificaria leprosos, abriria os olhos do cego, ressuscitaria os mortos e andaria sobre o mar? Quem diria que abriria os braços e nos livraria de toda condenação e da escravidão do pecado? Não despreze as pequenas revelações. Fino, o maná era muito fino e uniforme. Por natureza, somos ásperos, desequilibrados, mas o Senhor é fino e suave. Qualquer um que tem experiência com o Espírito há de notar o quanto ele é educado, cavalheiro, gentil. Quando comemos do Senhor, também nos tornamos finos e sóbrios. Redondo. Em Êxodo 16:14, o fato do maná ser redondo indica a eternidade de Cristo. O círculo é o símbolo da eternidade, sem começo e sem fim. Cristo é a comida eterna, com uma natureza eterna, para o eterno suprimento do seu povo. Ao comermos dele, também nos tornamos participantes da sua vida eterna. Como geada, em Êxodo 16:14. A geada é a intermediária entre o orvalho e a neve. Tanto o orvalho como a geada são refrescantes, mas a geada tem a característica de matar os germes. Assim também, cada vez que comemos do Senhor em nosso espírito, somos refrescados, ao mesmo tempo, há uma limpeza de todo o germe lançado pelo diabo. Branco. Ser branco significa ser limpo, puro, sem qualquer tipo de mistura. A nossa pureza está em alimentarmos dele, comendo da sua palavra. A sua palavra é a água que nos lava e santifica. Se comemos do Senhor diariamente, seremos cada vez mais puros e limpos. Ser branco significa ser sem mancha. Quando comemos do Senhor, as manchas dentro de nosso caráter vão sendo eliminadas. Sabor como bolos de mel. Em Êxodo 16:31. O óleo tem o aroma, o mel a doçura. O aroma e a doçura são dois aspectos mais importantes do paladar. A comida saborosa é sempre aromática e doce. Quando desfrutamos do Senhor, podemos sentir a sua fragrância e doçura. Desejável, doce e fragante, amável, terno, é o nosso amado, o nosso alimento, o nosso desfrute, a nossa vida. Quando você veio para Cristo, foi motivado pelo seu problema, enfermidade, alguma necessidade. Mas quando você ouviu a palavra, você percebeu que havia algo doce e agradável. Era a presença, a vida de Cristo vindo a você. Precisamos ter muito cuidado para não perder essa sensação de prazer e alegria. O crente precisa estar satisfeito com Cristo. A vida cristã não pode ser um peso, tem de ser um deleite, uma alegria. O maná e as riquezas. Alguém pode perguntar: o maná pode afetar a minha vida financeira? O maná vai lhe dar condições de prosperar. Se não, vejamos o que diz a palavra de Deus. No deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, afinal, te fazer o bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá força para adquirires riquezas e confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deuteronômio, capítulo 8, versos 16 e 18. A única coisa que dá força é o maná. É um princípio hermenêutico, que você tem que entender o texto pelo contexto. E o contexto aqui é o maná. Por isso não diga que foi a tua força. O que vai dar força a você para adquirir riquezas é o maná. O maná não dá riqueza, mas ele dá força para adquirir riqueza.
E qual a força que você precisa? E a sabedoria. O maná lhe dá sabedoria. Muita gente ignora esse princípio, mas a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria. Não diga que foi a força e o seu braço que fizeram prosperar. Não digam que outros digam que você é um gênio ou que você é muito inteligente. Nunca fique deitado na cama pensando que foi alguma habilidade sua. O que lhe faz prosperar é o maná. O maná é a fonte de sabedoria. E a sabedoria faz você prosperar. E tudo que você precisa prosperar é ter sabedoria. Olha o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Salmo 1, verso 1 ao 3. Aqui o texto diz que o homem próspero é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite, ou seja, continuamente. Às vezes Deus me dá uma pequena ideia, e aquela pequena ideia me faz prosperar. Se você valoriza a palavra de Deus, você será como uma árvore plantada junto às águas do ribeiro. Pode estar tendo a crise que for, você estará verde. Tudo que você fizer será bem sucedido, porque o Senhor vai te dar sabedoria. E a sabedoria às vezes é algo pequeno, mas essa pequena ideia vai te fazer prosperar. Esse é o princípio em toda a Bíblia. Josué 1:8. Não cesse de falar do livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É interessante que ele fala nada de oferta nesse texto. Ele fala que é importante comer do maná. Tem muita gente que tem disposição de ofertar, mas não tem fome espiritual. Esse tem uma prosperidade passageira, porque ele ganha, mas não tem sabedoria para reter o que está recebendo e nem para manter o que Deus tem dado. Quer ficar mais sábio? Quer prosperar? Coma do maná diariamente. Você precisa ter fome pela palavra de Deus. Separe um dia da semana para estudar a Bíblia com a gente. Venha se encher do Espírito. Além disso, ouça os áudios das pregações. E toda vez que você chegar na célula, você terá algo para compartilhar. No final do capítulo 16 de Êxodo, o Senhor mandou Arão guardar-se um gomer. Se não, veja o que diz o texto. Disse Moisés: esta palavra o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e guardará para a vossa geração, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor para guardar as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão colocou diante do testemunho para guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram numa terra habitada. Comeram maná até o dia que chegaram aos limites de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Êxodo 16, verso 32 ao 36. Observe que Deus ordena ao povo que guarde um gomer como testemunho. O que era um gomer? Vamos ler mais no verso 36. Gomer é a 10ª parte do efa. Por que o texto explica que o gomer é a 10ª parte? Porque é o princípio sagrado. Essa era equivalente à 10ª parte do que o povo colhia diariamente. Portanto, aqui nós encontramos o princípio do dízimo. Aquela porção era guardada como memorial diante do Senhor. A 10ª parte era sagrada, separada ao Senhor. A 10ª parte era do Senhor e ninguém poderia tocar nela. E Deus ainda fala para Moisés que essa 10ª parte deveria ser um testemunho para as futuras gerações. O dízimo nem é para você, é um testemunho que você está dando. E por que é 10? Porque 10 é sinônimo de multiplicação na Bíblia. Tudo que é 10 se multiplica. Todas as vezes que a Bíblia usa 10 mil, 10 milhares, miríades de milhares,
ela está falando em termos de multiplicação. O número dos anjos era de milhares. Saul feriu seus milhares, porém Davi 10 milhares. Portanto, o dízimo é para multiplicação. Você coloca 10% nas mãos de Deus e o Senhor multiplica os recursos da sua vida. É saber e sabe o que é mais interessante? A palavra no hebraico, rico, é a palavra 10. É a mesma palavra. Porque 10 cabeças do hebreu antigo estavam associadas ao fator de potência, de multiplicação. E também estava associado ao maná do Senhor. Onde o maná é colhido, vai ter um gomer para ser guardado diante do Senhor. Isso significa que o maná vai capacitar você para isso. É tempo de colher o maná. É tempo de nos alimentarmos mais do Senhor. O Senhor quer nos enriquecer espiritualmente. Ele quer nos encher de sabedoria para que possamos prosperar. Tudo que você precisa saber para ter uma vida cristã vitoriosa está em Cristo. Todo o suprimento que você precisa está no Senhor. Tudo que você precisa para ser um bom pai, um bom marido, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom filho, está em Cristo Jesus. Cristo é o nosso alimento, a nossa provisão. Daniel se tornou 10 vezes mais sábio do que os seus pares, não porque comia uma comida babilônica, mas porque se alimentava do Senhor. Que o Senhor nos dê olhos espirituais para vermos o maná que tem sido derramado no meio de nós, que possamos ser capazes de perceber que o alimento espiritual colocado diante de nós, que o Senhor nos dê um coração simples para comer comida simples, que sintamos prazer no Senhor, na sua palavra, que a palavra do Senhor seja como mel ao nosso paladar, que possamos diariamente comer da provisão do céu, para sermos fortes, bem nutridos e recebermos diariamente sabedoria que precisamos para viver nesse mundo. Aleluia. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, que eu e meus irmãos sejamos cada dia mais alimentados por esse maná. Dá-nos a sabedoria, dá-nos o discernimento, dá-nos o livramento de todo o mal, que sejamos sedentos pelo Senhor, que a cada dia mais sejamos famintos pela Tua palavra. Eu quero abençoar cada um dos irmãos que estão me ouvindo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, se você foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal. Nos ajude a divulgar, para que mais pessoas tenham revelação do que é o maná. Se você foi abençoado, quer nos ajudar a pregar o Evangelho, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que tudo aquilo que você semear, você vai colher, não do mesmo tanto, não da mesma maneira, mas Deus vai multiplicar na sua vida. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém?